Fala galera, tudo bem? Se liga, a gente começa hoje as nossas aulas de R3 e nessa primeira aula vai ser uma espécie de revisão, lembrando que eu estou supondo como pré-requisito você já ter estudado vetores no R2, ok? Então se você é zeradaço em vetores, eu sugiro fortemente que você estude primeiro e aí a gente volta para esse vídeo para poder complementar o conteúdo e trazer os vetores para o R3, beleza? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar de vetores no R3, propriamente dito, distância entre pontos, produto escalar, e eu vou deixar uma questão da EFON para vocês resolverem. Amanhã eu trago a solução, beleza? Se liga só no seguinte. Quando a gente fala do espaço R3, eu imagino que vocês estejam conseguindo ver o mouse aqui andando pela tela, a gente está falando que eu tenho o eixo XY usuais e eu estou acrescentando esse eixo Z, beleza? Isso é ser R3. Ao invés de você ter um par ordenado, você vai ter uma terna ordenada. Então seriam 3 coordenadas para determinar um ponto ou um vetor, ok? Então, observa aqui. Visualmente, o que acontece é o seguinte. Eu estou pegando um vetor que eu estou chamando de V por enquanto, que vai ser o vetor 2, 4, 3. Por que vai ser o vetor 2, 4, 3? No X, eu vou pegar o valor 2. No Y, que é o eixo que está aqui na horizontal, eu vou pegar o valor 4. E no Z, que é o eixo que está vertical, eu vou pegar o valor 3, beleza? Isso vai gerar o ponto 2, 4, 3. E é interessante você observar que até chegar nesse vetor, você gera como se fosse um paralelepípedo. Como se fosse não, é um paralelepípedo, ok? Você vai ter o seguinte, essas coordenadas, por exemplo, o x e o y, o 2 e o 4, elas se cruzam como se fosse no plano. Tudo aquilo que você sabia no plano continua valendo aqui, a nível de coordenadas e tudo mais. Então, quando elas se juntam, seria o ponto 2, 4, né? Pensando no plano usual, o plano R2. Só que eu estou acrescentando zero porque eu estou no zero em relação ao eixo Z. Eu estou no plano, a gente vai chamar esse plano de XY, tudo bem? Mais para o final, quando eu já tiver falado de planos, a gente vai ver um pouco melhor sobre o plano XY, YZ e XZ também, tá? Isso lá para as últimas aulas. Então, a gente tem o ponto 240. Observa aqui, quando eu estou subindo na direção do Z, o zero é o único valor que vai mudar, e aí eu chego no ponto que é o ponto 243, ok? Então, você pode fazer essa... Assim como você podia no R2, no plano, você pode fazer essa caminhada pelo espaço, mexendo nas coordenadas do ponto, ok? E aí, por que eu estou falando isso? É o seguinte, ponto e vetor, eles têm essencialmente a mesma representação, do ponto de vista de ambos são representados com uma tripla ordenada, ou terna ordenada. Cada livro vai dar uma nomenclatura específica para isso. Mas cada vetor e cada ponto, ambos vão ser representados pelo mesmo conjunto de coordenadas. São 3 coordenadas no caso. A diferença essencial é que ponto é um objeto matemático que está lá fixo, está lá parado. Vetor é um outro objeto matemático com o qual eu consigo fazer contas, operações, beleza? Então, assim, eu não estou adentrando muito na teoria de vetores, porque não é o foco agora, mas entendam que existe diferença. Do ponto de vista prático, tipo, vou fazer uma questão, você não precisa se preocupar muito com essas diferenças não, ok? Então, por exemplo, se eu tiver se eu tiver na origem, que é o ponto 000, eu posso, entre aspas, tá? O efeito é esse. Eu posso somar um vetor nesse ponto, seria o vetor V, de modo que, como se eu estivesse caminhando, tá? Eu posso ver o vetor como sendo um deslocamento. Então eu saio de um ponto inicial, vou para um ponto final. E aí a gente vai usar isso algumas vezes, nas questões e tudo mais, que o ponto A, ele tem a mesma representação do vetor OA, tá? Sempre em relação à origem, o vetor OA, e isso nada mais é do que o ponto A, a coordenada do ponto A, menos a coordenada do ponto O, da origem, ok? Se fosse genérico, um ponto A, B qualquer, 2 pontos A e B quaisquer, você tem as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B, o vetor AB seria B menos A, tudo bem? E eu vou além, a gente pode falar tanto de distância entre pontos, quanto de módulo de um vetor. É essencialmente a mesma informação. A distância entre o ponto A e o B é a mesma coisa que era no R2. Você só vai acrescentar a coordenada Z.
Por isso que eu tô falando que essa aula de hoje ela não chega a ter novidades. É mais pra gente ver a linguagem que a gente vai ter que usar no R3, tudo bem? É a mesma linguagem do R2, só que eu acrescento a coordenada Z. Então, quando a gente fala de distância entre A e B, eu gosto de escrever assim porque eu acho que fica mais limpo. Você vai ter o ΔX ao quadrado, você pode fazer tanto XA menos XB quanto XB menos XA, tanto faz, mais ΔY ao quadrado, mesma ideia, só que com Y, mais ΔZ ao quadrado, também a mesma ideia, só que com o Z. Tá? Então, em relação ao que você tinha no R2, antes era só ΔX ao quadrado e ΔY ao quadrado. Agora, você acrescenta esse ΔZ ao quadrado. Tudo dentro da raiz, bonitinho. Isso é a distância do A até o B. Funciona também como sendo o módulo do vetor AB. Tá? Se eu pego o vetor que vai do A até o B, ele vai ter exatamente esse módulo. Tudo bem? A gente vai ter que usar isso nas questões, então é bom já se adaptar desde agora. Ok, então agora a gente sabe que o vetor no espaço e o ponto também são representados por 3 coordenadas. E daí? Uma das coisas que a gente pode fazer com vetores é o tal do produto escalar, que geralmente você já estuda isso no R2, tá? Não é o produto usual que a gente faz com números reais, por exemplo, tipo 3 vezes 4 vai dar 12, quase que eu errei a conta. Mas quando eu tenho vetores, a gente tem alguns produtos específicos que os vetores podem realizar entre si. Tá? Indo para uma matemática mais formal, o produto escalar ele é um tipo de produto interno. Tá? Eu não vou entrar nesses assuntos mais formalizados, mais formais e tal. Eu vou focar no que pode aparecer nas provas da Escola Naval, na prova da EFON e, de repente, num primeiro período aí de geometria analítica da faculdade, ok? Então, a nível de produto escalar, o que a gente vai fazer é a mesma coisa que já era feita no R2, que é definir 2 operações para o produto escalar. Tá? Eu estou definindo, eu não estou demonstrando nada. Eu defino que o produto escalar é dado por o escalar V, aí é o produto do x com x, y com y, z com z, você soma os resultados. Isso é o produto escalar usual, beleza? Eu poderia tentar demonstrar e afins, mas não é o nosso interesse aqui. A gente vai entender como se fossem 2 definições, ok? Eu posso calcular o produto escalar como sendo xx, yy, zz, ou eu posso calcular o produto escalar como sendo módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno de θ. Tranquilo? Quem é o θ? É o ângulo entre esses vetores, u e v. Tá? Então, visualiza. Quando eu tenho vetor u e v, lembra que vetor é uma seta, ok? Então, ele vai ter, independente de onde você coloque, mas ele vai ter um ponto de partida e vai ter um ponto de chegada. Ponto de partida, ponto de chegada também. Então, quando eu falo de ângulo entre vetores, é sempre o ângulo dos sentidos deles, beleza? E, preferencialmente, a gente define como sendo o menor ângulo. Então, 2 vetores, eles podem ter ângulo 0, e aí vai aumentando, passando pelo... Cara, que eu tô tremendo. Passando pelo 30, pelo 45, pelo 60, 90, que é um ângulo bastante interessante. Eles podem chegar até o ângulo 180. E aí o que acontece? Se você tentar aumentar esse ângulo, tipo 210, em vez de olhar para o 210, a gente olharia para o 150, beleza? Então, entenda isso. Quando a gente fala de ângulo entre vetores, o ângulo sempre vai variar do 0 até o 180, tudo bem? 0 é o caso deles serem paralelos no mesmo sentido, e 180 é o caso deles serem paralelos também, só que com sentidos opostos. Fechou? Beleza? Vamos continuar então. Por que a gente fala de produto escalar? Ele tem algumas aplicações muito interessantes, tá? Principalmente 3. São 3 as principais. Daqui a pouco a gente fala de propriedades do produto escalar e eu deixo a questão para a gente poder encerrar a aula de hoje. Não vai ser nada muito pesado, não. Olha só. Primeira aplicação de todas é, se você fizer um produto escalar e der 0, o significado disso é que os 2 vetores envolvidos são perpendiculares. Então, qual é a ideia aqui? Você pode usar o produto escalar como teste de perpendicularidade. Vocês vão ver que isso vai ser muito útil quando a gente estiver em planos, por exemplo. E eu vou mostrar por quê, tá? Quando a gente chegar na aula correspondente. Bom, isso é uma ida e uma volta. Se você souber que os vetores são perpendiculares, o produto escalar é 0. Se o produto escalar for 0, você sabe que os vetores são perpendiculares, beleza? É uma equivalência que a gente chama. Ok, segunda aplicação.
achar ângulo entre vetores, que também vai ser muito útil aqui quando a gente tiver tanto com retas quanto com planos, beleza? Então, inclusive tiveram 2 questões da Escola Naval ao longo dos últimos anos que cobraram ângulo entre planos, ok? Então a gente tem aqui que cosseno de θ, na prática eu só estou isolando, tá? Lembra da nossa definição de antes? O escalar V, módulo de U vezes módulo de V? Isola o cosseno de θ, só isso. Não estou fazendo nada muito bizarro, não. Quando você desce o módulo de U e desce o módulo de V, lógico, eu estou supondo que nenhum dos vetores é o vetor nulo, porque o vetor nulo tem módulo zero e eu não poderia dividir por zero, ok? Nenhum deles é o vetor nulo, até porque o vetor nulo, tecnicamente, ele não faz um ângulo com nenhum outro vetor. Ele poderia fazer qualquer ângulo, de certo modo. Então a gente não define isso não faz sentido para a gente trabalhar. Ok, então cosseno de θ, eu gosto de pensar da seguinte maneira. É o produto escalar sobre o produto dos módulos. É a minha forma de guardar essa fórmula, tá? Produto escalar sobre o produto dos módulos. Isso vai te dar o cosseno do ângulo entre os vetores. Última aplicação. Essa eu, de novo, não estou demonstrando, tá? Eu só estou aplicando e tudo mais, porque eu estou pressupondo que você já estudou o produto escalar em algum momento prévio lá no R2. E geralmente, quando você estuda isso no R2, você vê essa aplicação de projeção no R2. Agora eu estou fazendo uma projeção, no R3, beleza? Então, a nível de fórmula, pensa que você está projetando o vetor U no vetor V. Tá? O V é como se fosse a sua base de projeção, é o seu chão. Tá? E o vetor U vai estar lá com os raios de sol, como eu costumo visualizar. E aí a sombra que o U projeta no V é o que eu estou chamando de vetor projeção. Tá? Isso aqui vai ser um vetor, apesar de eu não ter colocado a seta aqui em cima. É um vetor. Mas como é que ele vai ser dado? Olha só que interessante. U é quem eu estou projetando. Ele só aparece uma vez. Tá? É U escalar V sobre V escalar V. Isso vai ser um número, tá? Pode ser um número positivo ou negativo. U escalar V sobre V escalar V. Tudo isso vezes o vetor V. Ok? Quando você fizer isso, você vai ter um vetor. Eu falei que essa primeira parte é um número, né? Número vezes um vetor vai gerar um novo vetor que é paralelo ao vetor original. Então eu vou pegar um vetor resultante que é paralelo ao vetor V. Show? Então, de fato, faz sentido, né? Eu tinha o vetor U, estava aqui em cima, e aí eu projetei sobre o vetor V. Aí ficou um vetor menorzinho aqui embaixo, na direção do V. Não importa se é no mesmo sentido ou no sentido contrário, isso não importa. Mas está na mesma direção, então eles são paralelos, ok? Beleza, guarda isso aí. A nível de propriedades, e aí aqui já está a questão, se você quiser anotar para resolver sozinho, eu não vou dar a resposta agora, eu vou dar a resposta só no próximo vídeo, mas a nível de propriedade, e você vai querer usar essas propriedades, é o seguinte. Sempre que você fizer um produto escalar de um vetor com ele mesmo, você vai ter o módulo dele ao quadrado. Tá? Num nível mais formal, a gente não chama isso de módulo, a gente chama de norma. Tá? Mas, de novo, o meu foco aqui é para quem vai fazer o concurso da Escola Naval, o concurso da EFON, ou para quem está no primeiro período da graduação fazendo matéria de geometria analítica. Primeiro, segundo período, um dos primeiros períodos, né? Eu não sei exatamente quando que é dado geometria analítica em qualquer curso. Bom, quando você faz o produto escalar do cara com ele mesmo, é só você pensar na fórmula, na segunda fórmula que a gente viu, seria módulo de U vezes módulo de U, vai ficar ao quadrado. O cosseno do ângulo entre eles é o cosseno de zero, né? O ângulo que U faz com U é zero. Esse ângulo aqui é zero, ok? Então, cosseno de zero é 1. De fato, vai dar módulo de U ao quadrado. Tudo bem? O escalar V, você pode trocar a ordem, V escalar U. Então, o produto escalar ele é comutativo. Guarda que o produto escalar é comutativo. Outros produtos vocês vão ver que não são, ok? U mais V escalar W serve a propriedade distributiva. Então, vai ser U com W mais V com W. Né? Claro que se fosse menos aqui no meio, ia ser menos aqui no meio também. Isso não tem problema. E, finalmente, se você tiver uma constante no U, ou no V, tanto faz, você pode botar essa constante para fora. Tá? Então, se você percebe que o seu vetor está lá, 2, 4, 6, tem o 2 para botar em evidência. Você pode botar o 2 em evidência, fazer o produto escalar normal e o C vai estar lá do lado de fora, o 2 vai estar lá do lado de fora. Ok? Para qualquer valor real isso vale.
Beleza. Sobre a questão, olha só, ele fala U, V e W, vetores do R3. Ele definiu que U mais V mais W é igual a zero. Fala do módulo de V, fala do módulo de U, fala do módulo de W. Tá? Eu tentei ao máximo copiar a questão na íntegra, então ele bota nessa ordem mesmo. Não tem muito por que botar o U depois, mas ok. E aí ele pergunta quanto vale a soma dos produtos escalares. Todos os produtos escalares possíveis, ó, U com V, V com W, U com W. E aí, usando essas propriedades, você consegue visualizar como é que se faz? Consegue? Tenta aí. Tenta. A meta do vídeo de hoje é você conseguir resolver essa questão, ok? Vocês vão reparar que em outras questões que a gente vai resolver, a gente vai usar essas ideias de projeção, ideia de produto escalar de perpendicularidade, tá? Então, dá uma olhada nisso, copia a matéria direitinho, estuda. No próximo vídeo a gente vem com a resolução. Beleza? Então, até mais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, bota o sininho ali para você receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Beleza? Então, até o próximo vídeo, gente. Espero que vocês estejam gostando. A gente ainda tem muita coisa para ver. Valeu!